Olá, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos no podcast Tradicionalmente Inovadores, uma produção da Chiaro Filmes em parceria com Vila de Arte e Decor e o próprio Instituto PSEG, neste encontro que traz um enfoque, um olhar sobre a história de Piracicaba. Trazer as figuras que conhecem a história e que podem compartilhar essa história conosco e com os nossos espectadores. Muito bom estarmos juntos e dentro deste programa nós trazemos algo muito importante para a celebração da nossa história, da nossa memória e principalmente para que as famílias consigam expressar seus movimentos, suas tradições e tudo aquilo que aconteceu dentro e fora de suas vidas. Nós estamos aqui ocupando pela primeira vez, abrindo ao público, o Palacete Luiz de Queiroz, também conhecido como Palacete Boys. E para nossa surpresa, enquanto abrimos esse espaço para visitação pública, eu pessoalmente, como diretor deste projeto, como criador do Vila de Arte e Decor, recebi uma mensagem amistosa e carinhosa. Esta mensagem dizia o seguinte: Bruno, meu nome é Fred e eu sou parte da família Boys. Para quem não sabe, a família Boys ocupou esse espaço por 80 anos. Dos mais de 150 anos, 80 anos das cinco famílias que ocuparam, foi a quarta família, ocupou esse espaço por mais de 80 anos. Eu estou aqui com o Fred, que é integrante da família Boys. E para começar, Fred, antes da gente desvendar um pouco dos bastidores dessa família importante, que foi a família que mais tempo ficou neste imóvel, na história do Palacete, eu quero começar falando do seu nome, pronunciando corretamente e sintonizando esse nome aí nas origens da família Boys. Entendi. Bom, meu nome é Fred von Bülow-Olson. Fred von Bülow-Olson. Eu sou filho da Jean, que era filha da Virginia, que era irmã da Kathleen. Então, portanto, a Kathleen Boys, que morou aqui mais de 30 anos, ela era minha tia-avó. Lá do von Bülow é dinamarquês. Eles se conheceram, o meu avô e minha avó se conheceram na casa da família no Guarujá. Os dois tinham acabado de voltar da escola, a minha avó na Inglaterra e o meu avô na Dinamarca. Ali se conheceram, noivaram, casaram e tudo aconteceu. Você é sobrinho da Kathleen Boys, que morou mais de 30 anos aqui nessa casa e, curiosamente, cuidou dessa casa de uma maneira muito interessante e hoje a gente consegue começar a entender um pouco porque ela era uma pessoa muito reservada. A família de vocês sempre foi muito reservada, o que significa que acabou-se por muitas décadas criando uma série de mitos e de histórias sobre a casa. Eu vou começar, claro, você como sobrinho pode me dizer se é verdade. É verdade que tinham pavões aqui de todos os tipos nessa casa? É verdade. E isso veio de quem? Conta um pouco dessa tradição. A família sempre gostou muito de bichos, né? A minha tia, ela teve, em determinado momento, um canil de pastor alemão com a minha mãe. Ela tinha aqueles terriers pequenos, né? Sabe, do black and white, do whisky? Aqueles cachorrinhos e arara, tinha arara azula, que também ficava por aí, e os pavões. E com uma casa desse tamanho, era natural que se quisesse ver populada com bichos. Então, tinham pavões brancos, azuis. E tinha essa paixão também pelas plantas. Pelas plantas. Essa história dos orquidários, a gente até teve, várias vezes a gente encontrou nas pesquisas históricas, que quando dizem os orquidários de Ermelinda, na verdade não eram da Ermelinda. A grande paixão pelas orquídeas veio da família Boys, mais precisamente de sua mãe e da sua tia. Conta um pouco dessa paixão pelas orquídeas. É assim, no final da década de 50, a casa na Avenida Paulista da família von Bülow foi vendida, aquela história de especulação imobiliária. Muitas plantas, muitas orquídeas, o orquidário vem de lá. Foram trazidas para cá? Foram trazidas para cá. Porque a família de vocês comprou esse imóvel para trabalhar com a fábrica? Porque queria comprar a fábrica. Comprou a fábrica primeiro? Comprou a fábrica e no bojo estava o palacete. É quase que uma coisa só. Então, isso
essas propriedades foram adquiridas em 1918 pelos irmãos, né, Herbert E Elvira? Não, a Elvira era a esposa Era a do Herbert. esposa do Herbert. O Herbert tinha um irmão que era sócio dele, e esse do lado Boyce. O pai deles veio com a Edna Ann Boyce da Inglaterra com os filhos pequenos e abriu fábricas no Belenzinho. Lá existe uma Vila Boyce, também existiu. Depois as indústrias Matarazzo. Lembra um pouco aqui? É aquele mesmo esquema das casas padronizadas. Mas as indústrias Matarazzo compraram. Esse irmão do meu bisavô, ele morreu repentinamente na casa do Guarujá, assim, cara na sopa, morreu. E ele era casado e tinha filhos. Então a viúva voltou para a Inglaterra com os filhos e exigiu a parte da Boyce do meu bisavô. Entendi. Que fez isso para conseguir comprar a parte do irmão. Da cunhada, né? Da cunhada. E com isso vendeu para as indústrias Matarazzo, a São Simeão, né? Que era a fábrica. E aí vocês tiveram esse conjunto, né? Que foi a fábrica e a casa e o entorno, né? Que foi muito impactado pela fábrica. A gente tem quase que 2, 3 bairros da cidade hoje praticamente totalmente impactados pelas construções daqueles que eram os funcionários, os gerentes, os diretores da fábrica, né? Exato. Tem a própria Vila Boyce. A Vila Boyce, né? A Vila estádio. Francesa também. Então, assim, o impacto foi muito grande. Graças a Deus, muita gente criou seus filhos, suas famílias em torno dessa indústria fabril. E eu queria voltar um pouco para o início, quando o Luiz de Queiroz ainda era proprietário. Quem que ele trouxe da Bélgica para ser o engenheiro dele, para estabelecer a fábrica, o palacete, foi o Arthur Dryden Sterry, que era quem? Era o pai da Elvira. Olha só que interessante. Então, o pai da Elvira vem, ele trabalha também em Itu, na fábrica São Luís, então ele estabelece essa fábrica, estabelece aqui a fábrica do Luiz de Queiroz, e ele acaba virando meio que o braço direito do Luiz de Queiroz. Ele foi procurador do Luiz de Queiroz para os assuntos da fábrica. E ele estava profundamente envolvido com essa coisa maravilhosa que o Luiz de Queiroz fez, que foi trazer a iluminação para Piracicaba. E que acabou gerando também um impacto industrial na cidade, né? Demais. Com o próprio crescimento da fábrica, exato, que veio a se chamar logo depois a Fábrica Boyce. E o que acontece? Ele ficou responsável como eu falei, foi braço direito do Luiz de Queiroz. Tanto que ele pede para o Luiz de Queiroz ser padrinho da minha bisavó Elvira. Olha só. Então a sua bisavó Elvira era apadrinhada pelo Luiz de Queiroz? Era apadrinhada pelo Luiz de Queiroz. Acabei de pedir o registro de nascimento dela na diocese. Ela nasceu 13 de maio de 1886. Olha. Aqui em Piracicaba. Então eu pedi essa documentação e quando chegar eu posso dividir com vocês. Nós queremos saber mais, porque eu quero que você fale um pouco sobre essa sua relação pessoal. O que você pode contar da sua presença no Palacete? Como é que você viveu a infância, você com suas irmãs, né? Como é que vocês viveram a infância aqui nesse espaço? A gente acabava vindo para cá ou final de semana ou um trechinho das férias. Vocês moravam em São Paulo? A gente morava em São Paulo. A tia Kay, ela tinha uma relação muito especial com a minha mãe, a Jean, que era, acho que, a sobrinha preferida. Os primos vão ficar bravos comigo, mas eles sabem que é verdade. Então, a Andréa e a Karen, as minhas irmãs mais velhas, elas vinham mais. Eu me lembro de vir para cá quando criança e ficar totalmente maravilhado, tanto com as orquídeas como com os borboletões azuis. Tinha muita orquídea na casa? Muita orquídea. E elas floresciam? Aqui onde é orquidário, tinha esses chamados greenhouses, né, que eram brancos pintados e com verde, brancos e com vidro, né? É uma estufa mesmo. Então eles eram divididos. Nesse primeiro aqui tinha os espelhos d'água. Então
quer dizer, aqui a gente está numa situação ideal, porque a orquídea ela gosta da umidade, ela gosta da temperatura que Piracicaba tem, não é tão quente porque arborizado, né? Mas a minha tia, só continuando a história das orquídeas, então, eles trouxeram algumas das orquídeas da família von Bülow para cá, não tinham onde pôr, bom, vamos construir. Então, a minha avó, Virginia, e a minha tia Kathleen, elas embarcaram nesse projeto e quem acabou capitaneando foi a tia Kathleen, tia Kay, porque, afinal de contas, era a casa dela, né? Morava aqui. Então, a tia Bonnie, casada com o Peter, primo da minha mãe, estava falando que ela lembra que em 67, parece, ela morou aqui e ela trouxe uns livros, manejo de orquídea, para a tia Kay. E ela pegou gosto por aquilo. Pegou gosto, e aí ela ia em exposições. A Nurinka, casada com outro primo da minha mãe, também pegou muito gosto, também cuidava, levavam para exposições. A minha tia Kathleen, ela acabou participando levando muitos prêmios, né, com as orquídeas dela e trazia, comprava de vários orquidófilos, então eram muitas espécies e tinha uma parte para as plantas que eventualmente ficassem doentes e a parte do berçário, que ela chamava, e as que estavam em flor, ela separava também. Olha que interessante, acabou virando uma produção em série de algo afetivo e que movimentava essa casa, né? No final, foram, se eu não me engano, 2.000 orquídeas que saíram daqui. 2.000 orquídeas, e isso ainda permanece, ainda tem algumas dessas orquídeas. Temos várias, não tantas, porque foram divididas. Claro. Não sei se os primos da minha mãe, com quantas eles ficaram, o que aconteceu com elas, mas a gente ainda tem algumas e eu até ia trazer para a proprietária da casa, mas eu acabei esquecendo em casa. Eu separei lá uma mudinha de orquídea que era daqui. Ai, que legal. E eu quero que você fale também agora sobre a sua percepção quando, até a gente conversou sobre isso, a nossa aproximação foi muito agradável, porque vocês foram muito carinhosos conosco, e a gente agradece inclusive a família que reconheceu esse nosso trabalho como algo importante para que se abra algo que por muitos anos foi particular, privado. Não só as histórias de vocês, como dos 4 outras famílias proprietárias, do próprio Arnaud, da família de Luiz de Queiroz e das outras 2 famílias proprietárias. O que você sente por ver um pouco disso? As pessoas agora vão ter acesso a mais histórias da sua família e muitas coisas vão poder ser contadas. Como é que você se sente nesse papel, nessa emoção, nessa saudade sendo revivida? Olha, para mim é um grande prazer. Na verdade, é uma emoção muito grande, porque, enfim, a Boys teve seu apogeu e depois não mais. Então, isso é uma coisa que é muito dolorida para a família toda, que é normal. Agora, poder estar aqui nesse retomar das histórias, dos depoimentos pessoais, pessoalmente, eu gosto muito de história, eu gosto muito de preservar, gosto muito da história individual de cada um. Acho que todo mundo tem um pouquinho para contar. Estou muito feliz de poder contribuir. Eu estava fazendo uma pesquisa, uma das coisas que eu li foi que quando a família do Conde de veio e o Luiz de Queiroz, então, traz a eletricidade, ele traz para o Palacete, e para uma das casas que ele traz era a casa do Arthur Dryden Sterry, que era pai da Elvira. E que isso era... As pessoas se juntavam na Beira-Rio para ver. Então tem essa parte, tem a parte dos empregados que trabalharam aqui. Tá emocionado? Estou emocionado. A Ivete. Ô, Ivete. Enfim, o Antônio, o motorista, o Caio, o jardineiro, tanta gente que viveu aqui, que viveu, que a gente conviveu, e que o próprio... Eu achava muito legal, assim, ouvir tomar café da manhã aqui. A gente chegava, sentava na sala de jantar e já perguntavam: como você gostaria do seu ovo? Olha só. Em inglês, né? How would you like your eggs? Era em inglês? Então era poché, era mexido, frito, com bacon, enfim, traduções à la inglesa, né?
Me conta uma coisa, você falou das dores, né? Que muitas vezes você também está conseguindo revivê-las. Você não acha que pode estar acontecendo também nessa correção histórica? Não diria correção, mas nessa justiça histórica de você abrir Uhum. algumas das coisas que a população e que a história não conhecia. Você não acha que pode estar ocorrendo também uma cura para essas dores? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que as coisas acontecem não por acaso, né? Eu acho que, eh, enfim, essa iniciativa de ocupar um imóvel como esse, que permaneceu tantos anos fechado e que a gente abre para o público com essa abertura de ah, ter esse olhar para a pesquisa, quem foram, O que né? faziam, O que né? faziam, como viviam. Então, enfim, eu tenho bastante coisa para contar. Se alguém tiver paciência um dia para eu ouvir, eu estou à disposição, mas eu queria realmente trazer esse resgate do Arthur Bradbury, Que do foi o construtor da casa. o engenheiro que construiu a fábrica Boys. E isso teve um papel fundamental, porque a Elvira vindo para cá, ela falou: vamos comprar isso que meu pai construiu. Então, foi assim que, em 1918, se comprou a fábrica e o palacete, onde a gente ficou por, como você bem lembrou, aí, esses 80 anos. Mas a escolha teve a ver com o Arthur. E aí eu virei um pedido para ela fazendo esse pedido para o marido. Para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre passado e futuro, já que o tema desse nosso encontro, dessa sexta edição e 10 anos do Vila de Arte Decor e também do próprio festival é Futuro Ancestral. Nós dizemos isso no nosso festival. O nome do festival é Festival Futuro Ancestral. Nós dizemos na porta do evento, o futuro é ancestral. Se você pudesse reunir os seus antepassados junto com sua filha, o que você poderia dizer para essas pessoas e como você quer que a história carregue você e essas pessoas de uma maneira amistosa? Eu diria que a família foi felizarda, teve o privilégio de habitar, de estar por aqui, por esse tempo, e que os tempos mudam e isso é natural, mas eu venho também do ramo de cultura, trabalho com arte contemporânea, então para mim eu acho aqui uma grande fonte de inspiração, na verdade. Não é à toa que era chamado de seio de Abraão, né? Sem dúvida. E também essa relação com o rio, que tem essa, o que se chama, né, de bendita teimosia. As águas insistem em correr por dentro da casa, insistem em correr às margens de uma forma linda na visão da casa. O que para você é essa bendita teimosia? Onde isso pode levar nas próximas gerações? Eu acho que na época, Luiz Queiroz, do meu trisavô Arthur, meus bisavós, eu acho que você estabelecer uma fábrica têxtil perto de um rio, o que o rio traz? O rio traz força motriz, que Era era necessário. necessário e que moviam as turbinas Ele que esfria as geraram. turbinas. Exato. Então, assim, é tudo que se precisa. Então, o rio, na verdade, é vida, né? Dá o peixe, dá força motriz, a eletricidade. Então, Da água, né? da água. O refresco, que coisa, né? É uma emoção estar aqui com você. Eu agradeço muito você ter vindo e virá muitas vezes, porque a cidade tem curiosidade na história da família de vocês e também a promoção da história dessas famílias. A família atualmente proprietária tem muito interesse na história de vocês e eu acho que essa união vai ser muito feliz. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Bruno, e parabéns pela iniciativa aqui. Emocionante. E você que está conosco, obrigado pela sua companhia. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos no podcast Tradicionalmente Inovadores, que é um passeio pela história da nossa cidade, conversando com personagens que conhecem essa história e se colocam à disposição para compartilhá-la conosco. Fiquem atentos, essa é uma produção do Vila de Arte Decor em parceria com o Instituto PSEG e a Chiaro Filmes,
que tem todo o time aqui para deixar esse produto cada vez melhor para você. É uma honra gravarmos tudo isso enquanto as portas do Palacete Luiz de Queiroz estão abertas e registram de maneira histórica a sua abertura pela primeira vez. Até a próxima!